Me chamo Crisal da Silva e tenho 65 anos. Meu nome é João Batista da Silva e tenho 60 anos. Através da minha mãe, eu vim para cá, eu fui das primeiras escolinhas que teve. Para dançar, eu vim para dançar com ele. Sempre teve o cavalheirismo, um grupo de irmãos ali, todo mundo junto, todo mundo se respeitando. É muito bom a gente dançar, porque é um prazer da gente dançar. O grupo é uma família. Grande emoção, hoje está completando 60 anos e estamos fazendo este aniversário, né, com muito orgulho até. Estamos prontos, vamos para lá agora. Pera, muita calma nessa hora. Essa história está começando pelo final. Uma história, para ser bem contada mesmo, tem que ter começo, meio e fim. E essa história começa mais ou menos assim. Era uma vez um menino chamado Cornélio Campina da Silva, nascido em 8 de outubro de 1908, em Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Morou em Garanhuns, em São Miguel do Pau dos Ferros, em Areia Branca, sempre lidando com a terra, até chegar em Natal em 1929. Cornélio Campina era um garoto com 22 anos de idade que veio lá de Porto Alegre, do Alto Oeste, veio para Natal. Acompanhado com seus familiares, aqui Cornélio, como menino inteligente que era e foi, ele criou uma quadrilha aqui na rua Jordanei, entendeu? Nos anos 1948. Como realmente é de tradição, o São João na Roça, em todo o território nacional, né? Mas ele apelidou, ele botou o nome da quadrilha Araguaia, em 1948. Daí então o Cornélio todo ano fazia aquelas festas juninas, né? Aquela quadrilha, juntava a comunidade, daí ele sempre foi muito querido pela comunidade. Vou dizer uma coisa. Pode ter lugar por aqui como é que se diz, mas para mim o lugar para mim é a O melhor lugar do mundo é a Roca. É a Roca, para mim porque foi onde eu cheguei, foi onde eu me fiz. Fez ainda amigos hoje, e tudo. Ainda hoje eu tenho muita amizade lá e já pedi à minha família, quando eu morrer, meu enterro eu quero que saia da Roca. O Cornélio aqui formou uma quadrilha, onde se reunia toda a comunidade. E a partir daí, ele resgatou também as danças do Araruna. As danças do Araruna, que também eram dançadas aqui nessa casa, onde ele residia. E com esse ensaio que aconteceu aqui das danças tradicionais, além da quadrilha tem as danças, que vai do Araruna até a valsa, ele recebeu, inesperadamente, uma visita do então prefeito da época, Djalma Maranhão. Djalma Maranhão chegou um pouco escondido, ficou numa janelinha ali na lateral da casa e ficou observando, observou, gostou. Ao final chamou o mestre Cornélio e disse que iria dar um apoio à sociedade, até porque a casa aqui era muito pequena. E fez essa doação, fez uma doação onde hoje está edificada a sede da Associação Araruna, que fica ali na rua Miramar com a rua Belo Horizonte. Eu executei o desenho, minha senhora. Não tinha, a sociedade era toda de gente pobre, não podia pagar um mestre de obra, não. Todo mundo ajudava. No tempo era filho, minha mulher, dos sócios que estavam lavando na cabeça para apanhar areia para a terra. Meu marido ajudou a carregar as pedras, fazia cimento.
E o que precisasse ele fazia. Os sócios todos ajudavam. Assim, os sócios pagavam. Do bolso? Pagava, é. Do bolso mesmo? Do bolso. Tudo ajudava, tudo dava uma mãozinha, até construiu. Mas a edificação não era só do espaço físico, não. Seu Cornélio Campina ensaiava as coreografias e as músicas, sempre recorrendo às memórias da infância. E aí, o grupo ia sendo solidificado. Araruna era um pássaro preto que existia, que foi extinto no interior. Cornélio Campina, como garoto daquela época, ele debulhava feijão, né, debaixo do pé de árvore lá, e esse pássaro preto que existia vinha acolher aqueles caroços que caía no chão. Aí Cornélio fazia show, show, show Araruna, né? Dali ele intelectualmente, ele gravou aquilo, né? Sou Araruna, sou Araruna, sou Araruna, não deixa ninguém te pegar. E dessa lembrança de meninice nasceu o nome da sociedade. Araruna é uma palavra de origem indígena, é um pássaro corajoso, que ninguém pega fácil não. E sabe de quem foi a ideia de colocar o nome no grupo? Do nosso mestre maior, Luiz da Câmara Cascudo. Quando o Djalma Maranhão foi prefeito, Djalma é que sugere que seja criado um grupo, uma sociedade oficialmente, e sugere que seja consultado o vovô para que seja dado o nome do grupo. E vem uma comissão aqui nessa casa, o vovô já morava aqui, para perguntar a ele qual a sugestão do nome, né? Que nome ele achava que devia ser. E ele pergunta quais são os nomes das danças. E começa a ser dito Araruna, o caranguejo, etc., xote. E ele sugere, não, o nome deve ser Araruna, que é um pássaro preto e que, para ele, era o nome mais representativo do grupo. E em 24 de julho de 1956, o grupo passou a ser oficial. Virou a Sociedade de Danças Antigas e Semi-Desaparecidas Araruna, um grupo genuinamente potiguar, criado por esse sertanejo de fibra, Cornélio Campina. Nós poderíamos destacar muita coisa no Araruna, né? Você vê que eles refletem tanto as danças do período colonial, imperial no Brasil, como as músicas daquela época, né? As músicas tocadas nos salões, nos palácios, nas grandes festas, nos grandes bailes, né? O Araruna é importante, não só a nível local, a nível de Natal, a nível de Rio Grande do Norte, mas é a nível nacional porque ele é único. Não existe nenhum grupo no Brasil, não existe ninguém que tenha se preocupado em reunir essas danças da aristocracia medieval e as danças tipicamente nordestinas do século XVIII e XIX. Cornélio pegou essas danças da aristocracia medieval, a valsa, o xote, não é? A mazurca, a polca, e juntou com danças do cancioneiro nordestino, e denominando essas danças como a cobra, a jararaca, o besouro, o caranguejo, uma preciosidade. Tudo isso era dançado no final do século XIX para o início do século XX, nos salões da aristocracia canavieira, nos salões da aristocracia algodoeira aqui no Rio Grande do Norte. São algas puras, são coisas limpas, da fonte mais pura que possa existir. E assim, a história de seu Cornélio Campina ia se mesclando com a história do Araruna. Não dá para falar de um sem citar o outro. Uma história que ia rompendo barreiras sociais e culturais, como esse caso que a filha de Ana Maria Cascudo nos conta. Veja só. É muito interessante porque vovô levava a mamãe a tudo que ia, né? E como a proximidade dele com Araruna, com seu Cornélio, era uma proximidade muito grande, mamãe ia frequentar o Araruna e
testemunha lembranças de dançar o Araruna também. Mamãe conta também um episódio muito interessante. Ela estudava no Colégio da Conceição, quer dizer, um colégio de freira muito tradicional. E uma vez ela conta, Sérgio, que foi chamada à direção e a freira perguntou a ela: é verdade que você estava dançando num terreiro, nas rocas, num terreiro de chão batido? Eu não sei se era no Araruna ou era em outra coisa. Ela disse: é verdade, madre. E quem levou você nesse antro de perdição? Você é uma menina de classe social tão boa, está no meio desse, no meio do povo. Ela disse: foi papai. Então, na hora que disse foi papai, aí a freira não pôde dizer mais nada, teve que aceitar, porque era vovô que levava. E no Araruna, o que não faltam são belas histórias para se ouvir e contar. Lembranças da juventude, de quem começou os primeiros passos nesse bailado. Um clima de saudosismo, de quem vestiu ou ainda veste o elegante traje preto e branco. A gente viajou para o Rio, Campina Grande, tudo a gente viajou. Fomos aqui para dentro do sertão, desse meio de mundo. Era ótimo. Recorda muita coisa, né? Mas para mim é uma honra. Porque com os meus 83 anos ainda estou vivendo, ainda estou vendo meus filhos dançando. Os que podem dançar, meus amigos. Os que Jesus já levou, deve estar aqui no meio de nós, né? A minha lembrança de tudo que é bom, em termos assim, sociais, adolescência, namorada, até minha esposa, eu consegui aqui. E é uma história, por isso que eu amo estar aqui. Fui criada praticamente aqui dentro, desde os meus 5 anos que eu danço. E para mim, o meu diploma que eu levo é esse. Eu comecei a dançar com 12 anos de idade, certo? E ao longo desses anos eu tive alguns pares, inclusive seu Cornélio, né? Ao longo de todos esses anos de história, a tradição de dançar o Araruna foi passando de geração a geração. Uma memória afetiva que os mais novos também abraçaram. Dançar Araruna, ainda mais com uma pessoa como a minha filha, a felicidade é muito grande. Eu me sinto realmente muito realizado em ver 2 gerações levando adiante essa cultura. Meu avô, né, é um dos sócios fundadores daqui. E foi trazendo meu pai, meu tio, e meu pai fez um grupo infantil, né, com jovens e crianças, e eu vim já nesse grupo com 6 anos. Estou aqui até agora. Então, ficou uma coisa meio de família, porque minha irmã também, minhas 2 irmãs também, uma a mais velha já dançou, a mais nova também dança. Então estamos juntos para deixar a cultura viva. Seu Cornélio Campina conseguiu com genialidade unir lugares e culturas distintas por meio da dança. São 15 apresentações que juntam no mesmo balaio o Nordeste e a Europa. Pronto, uma dança do sertão nordestino, e nessa região tem uma grande quantidade desses bichos. É uma dança popular do sertão nordestino e durante a apresentação os dançarinos fingem que estão matando o réptil.
Mazurka é uma dança de tradição polonesa que chegou no Brasil no século XIX. Bom, a valsa é de origem francesa e chegou aqui no Brasil no fim do Primeiro Império. Manter vivo o Araruna sempre foi a maior preocupação do seu Cornélio Campina. Já com a idade avançada, confiou a Francisco Carlos de Araújo manter viva a maior obra de sua vida. Em 2008, no ano do seu centenário, aconteceu o encantamento do mestre Cornélio Campina. Quando chegou realmente o momento de assumir, é claro que tremi um pouco nas bases diante do homem, né, do homem que carregou nas costas essa essência chamada Araruna. E eu me senti assim, feliz, mas aí ciente que a responsabilidade seria muito grande. E eu não sei se realmente daria conta, né, dessa missão que ele me delegou. E a missão não tem sido fácil. Hoje o grupo passa por dificuldades. A sede, com sérios problemas estruturais e sem financiamento, ficou fechada por 5 anos. E o Araruna foi minguando. Para manter esse grupo com 10 pares de roupa, de sapato, todos vestuários, chegou a aproximadamente R$8.000 a R$10.000. Para você ter uma ideia, essa sociedade de Araruna existia na época, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, existia 27 pares. Hoje você já está se resumindo em 10. Ai, que chega a dar um aperto no coração. Mas espera aí, que essa história está começando a ganhar um final feliz. O mestre Câmara Cascudo sempre disse que as Rocas eram o berço da cultura popular de Natal. E foi para preservar esse patrimônio cultural que o SEBRAE, em parceria com o IAD, Instituto de Desenvolvimento Humano de Recife, lançou o projeto Rocas Criativa. A sede do Araruna estava fechada e nós retomamos as atividades com essa exposição que retrata toda a história do Araruna, que foi construída por seu Cornélio. Na ocasião, nós vamos estar mostrando oficinas de dança e confecção de cartola. E nosso maior objetivo é trazer o jovem da comunidade para conhecer a história, uma história que estava esquecida, adormecida, e nós, enquanto voluntários do projeto Rocas Criativa, nós queremos ressignificar essa casa. Aqui a gente entrou com a pintura temática, porque a sede estava com a pintura que não adequava às cores originais dela. Então a gente deu uma ressignificação ao prédio. Teve esse resgate das fotos históricas do Araruna. Não sei se realmente é resgate, né? Mas valorizando, né, a história toda dos 60 anos do espaço da sede Araruna. Vamos começar dando 3 passos para a direita, e para um pouquinho e volta com 3 passos novamente. 1, 2, 3, parou. 1, 2, 3, mais uma vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora o giro. Vocês vão girar, né? Primeiramente para lá e depois voltar.
também vindo por fora. 1, 2, 3, parou. 1, 2, 3, parou. Tá passando essa dança para a comunidade e de uma maneira ou de outra, chamando também para que eles venham participar do grupo, é importante para que o grupo cresça. Gostei muito e em breve estarei aqui fazendo parte dessa cultura, né? E é uma maneira de trazer mais povos, mais a comunidade para dentro do Araruna para conhecer nossa cultura. E é nesse momento da história que a esperança se fortalece, junto com seu João Batista e Dona Creuza, mostrados lá no início da história. O grupo começa a mesclar a experiência com a juventude, criando força para dar mais um passo nesse elegante bailado. Sinto tão bem, eu posso estar doente como for, eu fico bonzinho. Mas se eu estiver num leito de hospital, o Araruna vai dançar, eu estou ótimo, eu fico bom. Peço apenas aos poderes públicos que olhem para nós, porque enquanto houver um filho de sócio fundador, Carlinhos estiver à frente, o Araruna não se acabará. Muito difícil não, mas aprendi rápido. É uma cultura bonita, eu adorei ficar nessa dança. Eu achei interessante o Ararunas e me sinto orgulhosa de estar hoje participando. Eu acho muito legal, faço parte da cultura do Rio Grande do Norte. Acho que a dança é realmente a expressão do viver de um povo, a representação da sua história, através da linguagem corporal, que é uma linguagem poética, é um momento de encontro, é um momento de celebração, então, é um momento de estar junto com a sua comunidade. Então, isso cria laços de união, né, de afeto, de compreensão, de história e de perpetuar uma história de vida. E por falar em poesia, um cordel do escritor potiguar Perila Martini, em 1981, expressa bem a importância do Araruna como mantenedor das raízes sertanejas. Em um trecho do cordel ele diz: é a coisa mais bonita que acontece nesse chão, ver dançar o Araruna numa noite de São João, revivendo um passado com as danças lá do sertão. E assim, vamos terminando essa história, torcendo para que o Araruna tenha vida longa e consiga manter acesa a chama do seu criador, mestre Cornélio Campina, como assim o chamava a Câmara Cascudo. E foi o próprio Câmara Cascudo quem justificou esse título. Viva Cornélio Campina, viva o Araruna, viva a cultura potiguar. Um bocado curioso. Eu digo, Vossa Excelência, me perguntar uma coisa, me pergunta. Por que é que o senhor me chama de mestre? Ele pegou a risa, disse, e aí eu entendi logo, né? Aí ele pegou a risa e disse, mestre, me diga uma coisa. Todo professor é mestre, você não é professor das danças?